Salve pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Maravilha, tudo certo? Pessoal, Greensleeves in Duo, o que seria isso? Eu peguei essa peça Greensleeves, que eu fiz um vídeo, aí o último vídeo que eu fiz foi sobre a Greensleeves. Eu peguei essa peça e fiz um arranjo de acompanhamento para ela. Então, como é que funciona isso? Qualquer peça para violão solo, você pode acompanhar essa peça, né? Se você tiver um amigo que toca essa peça, ele pode tocar e você pode fazer um acompanhamento para o que está sendo tocado ali. E existem formas de você fazer isso. Eu quero lembrar você também, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se você gostar do vídeo, deixa um like aqui e deixa um comentário. Se você quiser a partitura dessa peça, eu vou esperar seu comentário. E depois que tiver uma quantidade de comentários do pessoal me pedindo, aí dos inscritos pedindo a partitura, eu vou disponibilizar essa partitura para que você consiga estudar, vocês todos consigam estudar e consigam melhorar nessa questão de acompanhamento. Na verdade, eu fiz dois acompanhamentos. O primeiro acompanhamento eu toco nessa região mais grave do violão e o segundo numa região mais aguda. Então, para você conseguir fazer esse tipo de acompanhamento, você tem que entender a estrutura da música que você vai acompanhar. O que seria isso? A estrutura harmônica, quais acordes que tem naquela música, como aqui no caso é música solo, para violão solo, então você tem que fazer uma análise de cada trecho, né? Cada trecho da peça, dessas peças do livro Iniciação ao Violão, cada trecho a gente tem uma harmonia que representa aquele trecho musical. Então você tem que saber analisar isso. Se você fizer aula comigo, eu vou conseguir explicar isso para você, né? De que forma você vai analisar. Então a gente vai fazer esse trabalho, fora o trabalho que eu faço com os alunos, de ensinar como tocar as peças, como usar o dedo certo, como interpretar, como você seguir a questão rítmica. Eu faço esse trabalho também e explico para os alunos, vou explicar para você, se você fizer aula comigo, como você vai entender essa questão de analisar a estrutura harmônica de uma peça. Se você quiser saber mais sobre isso, eu tenho uma playlist que eu explico de que forma você pode marcar uma aula teste comigo. Você pode marcar uma aula teste comigo grátis de 30 minutos. Então, vou deixar o link da playlist aqui, você pode acessar e lá você vai entender como que você vai marcar essa aula teste, o que você precisa fazer para conseguir fazer uma aula teste grátis comigo. Bom, então é claro que eu quero deixar aqui para você algumas sugestões de como que você vai acompanhar, de como que você vai acompanhar bem. Primeiro, é importante que você sempre, quando você estiver acompanhando, você esteja seguro daquilo que você for tocar. E dessa forma você consiga sempre escutar o que o violão solo está tocando, né? O violão solo, ou uma flauta, ou um cantor. Você tem que estar sempre com o seu ouvido atento à melodia principal. Porque dessa forma você vai fazer o seu violão de acompanhamento e você não vai, em algum momento, se sobressair mais do que aquilo que você está acompanhando. Essa ideia é primordial, né? Você seguir ela, porque é muito comum a pessoa não estar acostumada em acompanhar uma melodia e ela começar a tocar e escutar só aquilo que ela está tocando. Dessa forma ela não vai conseguir acompanhar bem e isso vai gerar uma interferência na melodia principal. Outra questão que é importante também, você tem que pensar no seguinte, nem sempre você vai ficar sempre ali atrás, com tudo muito tocado fraquinho, com seu violão com pouca intensidade. Em alguns momentos é importante que você estabeleça uma comunicação com essa melodia. Então, de algumas formas você pode fazer isso, você pode tocar, nos momentos de pausa da melodia você pode intensificar mais o que você vai tocar, você pode em alguns momentos tocar numa intensidade parecida com que a melodia está sendo tocada, às vezes imitando um pouco o que ela faz ou fazendo uma espécie de resposta. Então esses são elementos que você tem que conhecer para você conseguir acompanhar bem. E qual a melhor forma que tem para você exercitar isso? É você escutar. É você escutar o gênero de música em duo e prestar atenção, né? Se é um duo que um dos violões só faz acompanhamento, procura prestar atenção no que esse violão está fazendo, de que forma ele está tocando, né? Para você conseguir estar tendo essa ideia bem clara, o seu ouvido entender de como que você vai fazer tudo isso, como que você vai executar um acompanhamento bem.
Então eu vou te explicar de forma prática como que você vai fazer, o processo que você vai fazer para começar a estudar. Se você já tem experiência em acompanhar, provavelmente você tem os seus métodos aí, você já conhece um pouco disso. Mas se você nunca acompanhou outro violão, faz o seguinte, tira primeiro o arranjo do que você vai tocar, né, sem querer acompanhar. Depois que você estiver seguro daquilo que você está tocando, você vai acompanhar e o primordial é sempre escutar a melodia principal, ou seja, aquilo que você está acompanhando. E você tente tocar de uma forma suave, para que o seu violão não apareça tanto, né, nesse começo. Depois que você já se acostumou, que o seu ouvido está atento ali à melodia principal, você vai sentir as nuances, os momentos que você vai conseguir colocar um pouco mais de intensidade, os momentos que você tem que deixar um pouco menos, né, a pegada que você está tocando. Dessa forma você vai ter uma consciência boa, né, daquilo que você está tocando, você vai conseguir participar, acompanhar de uma maneira boa e efetiva.